Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Lucy Diamond e você está aqui no canal Dopamina Nerd. Galera, eu soltei aqui já no canal uma análise bem rapidinha do episódio 9, o episódio final de WandaVision. Depois eu postei ali um react bem rapidinho por questões de copyright, que eu não consegui colocar um vídeo um pouco mais longo. E também já postei aqui uma análise completa e bem aprofundada das cenas pós-créditos. E conforme prometido, hoje eu lhes trago a análise completa e bem mais aprofundada do episódio em si. Então, bora pro que interessa logo depois da vinheta. Bom, lembrando que esse vídeo contém spoiler, então se você não quer saber nada do episódio 9 ainda, e se você não assistiu, pega, pausa e volta aqui depois, beleza? Agora, se você já assistiu e quer conversar comigo sobre isso, fica aí que eu vou falar bastante coisa interessante. Bom, eu gostei muito do último episódio. Eu achei só que ele deixou a gente sem algumas respostas. Por exemplo, onde foi parar o coelho? Não sabemos. A segunda coisa é que me custa muito a acreditar que a Marvel contratou o Evan Peters para ser um mero coadjuvante que ia aparecer ali só em WandaVision, para ser um cara que estava tendo a mente controlada pela Agatha Harkness. Eu espero que eles desenvolvam melhor esse personagem, que eles desenvolvam melhor esse personagem Ralph que colocaram ele. E a terceira coisa é que eu gosto muito da Darcy, mas eu acho que eles aproveitaram muito mal ela nesse último episódio. Eles basicamente trouxeram a atriz para fazer uma cena de literalmente 3 segundos. Chamaram a mulher simplesmente para pegar o carro lá, a piruinha, bater no carro do diretor Hayward e chum, nunca mais vimos a Darcy na face da Terra. Então eu acho que isso foi muito mal aproveitado, que eu acho que eles poderiam ter feito uma coisa um pouquinho melhor. Mas enfim, essas são minhas opiniões. Agora, se você não é inscrito no canal ainda, pense em se inscrever, porque eu tô sempre trazendo esse tipo de novidade, esse tipo de informação aqui relacionado à Marvel, mas não só da Marvel. Eu também tenho bastante coisa pra falar aí do filme do Mortal Kombat que vai sair e também da DC, beleza? Então, bora pro que interessa falar do episódio 9, análise completa. Logo no início do episódio, a gente tem então um confronto entre a Wanda e a Agatha Harkness. E aí, basicamente, a Wanda simplesmente pega um carro e chupi, taca pra cima da Agatha Harkness. Depois a câmera ela se aproxima e mostra só a bota que sobrou da Agatha. Bom, isso foi um fanservice, na verdade foi um easter egg. Isso é uma referência ao Mágico de Oz, quando a Dorothy acaba deixando a casa cair em cima da bruxa malvada do leste. E logo em seguida a gente vê a Wanda vendo o Visão Branco pela primeira vez. Ele então se aproxima dela, fala o nome dela, Wanda. Ela acha que é o Visão verdadeiro, só que ela não contava que ele estava sem as memórias e tudo mais, sem sentimento. E se a gente se aproximar muito aqui onde estaria a Joia da Mente, nesse espaço, me parece muito, me lembra muito o reator Ark que o Tony Stark estava usando. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Se for esse o caso, a gente já descobriu que o diretor Hayward é um canalha. Ele não é um cara do bem, ele é um cara do mal. Pode ser, então, que ele tenha pego essa tecnologia do Tony Stark, que já foi dessa para melhor, para poder usar essa tecnologia e fazer armas relacionadas a isso, sem autorização dele. E se tem o diretor Hayward, é muito provável que tenha outros canalhas por aí espalhados dentro da espada que já têm acesso a essa tecnologia do reator Ark. Se for esse o caso, e essas pessoas do mal aí estão utilizando a tecnologia da família Stark ali, do Tony Stark, sem a autorização deles, pode ser então que a Marvel esteja preparando o terreno para a série Armor Wars, que em português seria Guerra das Armaduras. E nessa série a gente vai ter o War Machine, a gente vai ter o Máquina de Combate trabalhando para preservar essas tecnologias do Tony Stark para não cair em mãos erradas. E você, o que você acha? Você acha que isso é possível? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião, beleza? Depois então a gente tem a Wanda lutando contra a Agatha Harkness de novo, o Visão indo brigar contra o Visão Branco, e aí então a gente vai para a cena da Mônica Rambeau, finalmente apareceu, ali junto com o que a gente achava que era o Pietro, dentro de uma casa, e ele não tá deixando ela sair e tudo mais, e a gente acaba descobrindo então que ele é o Ralph, e que ele tá usando ali uma correntinha, um colarzinho, enfim, que tá com uma magia da Agatha Harkness que faz ele pensar que ele é realmente o esposo dela. A pergunta que fica no ar aqui é: será que esse cara, ele realmente é alguém importante? Será que ele tem poderes? Porque até então ele estava usando a super velocidade.
Como que isso acontece? Então significa que a Agatha Harkness ela consegue dar poder para quem ela quiser? Ficou sem explicar, concorda comigo? E uma outra pergunta. Será que esse cara pode ser o personagem que o Jimmy Woo falou que estava como proteção a testemunhas, dentro do programa de proteção às testemunhas? Pode ser, você não acha? Eu só espero muito que a Marvel não tenha contratado o Evan Peters para vir para fazer alguns papéis aqui que sejam insignificantes. Mesmo porque eu acho que isso é muito estranho, porque tem rumores muito fortes, eu não posso provar, mas tem rumores muito fortes circulando na internet há muito tempo já, de que a Marvel estava fazendo negociações com o ator, mesmo antes de ter, então, a compra da Fox. Enfim, eu acho que ele vai sim se transformar em alguém muito mais relevante, pelo menos eu espero muito que sim. Depois a gente então vai pra cena do Visão versus o Visão, eles estão ali voando, um brigando com o outro e tudo mais, e o Visão acaba falando que ele tem que neutralizar a Wanda, mas que ele também tem que neutralizar o Visão do Rex. E quando ele fala isso, ele vai direto pra joia da mente que tá na testa do Visão do Rex. Ué, mas se ele vai direto pra joia da mente que tá na testa do Rex e o Visão branco ele foi programado pela espada, então isso pode significar que a espada acredita que aquela joia da mente que tá ali no cabeça do Visão, que tá dentro do Rex, ela é verdadeira. Você não concorda comigo? Essa é uma suspeita minha. E depois a gente tem uma cena de um agente lá na espada falando pro diretor que ele não tá conseguindo mais mandar informação pro Visão branco e tudo mais. E isso é um indício de que o Visão branco já está desenvolvendo uma certa consciência. E isso a gente consegue comprovar logo em algumas cenas depois. E depois, esse idiota desse diretor Hayward, ele acaba contando o plano dele pro agente Jimmy Woo, e o agente Jimmy Woo vai lá e pá, dá uma roubadinha no celular ali para depois ele fazer uma ligação lá pro FBI, para pedir ajuda. E quando ele faz essa ligação, ele fala com um amigo ou amiga, um agente Cliff. E eu fico me perguntando, será que esse agente Cliff ele vai ser relevante daqui no futuro? Será que ele vai ser um Skrull em Invasão Secreta? Ou será que esse agente Cliff é aquela mulher que a gente acabou vendo lá na cena pós-créditos, a cena pós-créditos número 1, que acaba depois se revelando realmente uma Skrull e fala com a Monica Rambeau? Enfim, comenta aqui sua opinião para eu saber o que você acha sobre isso. Depois, então, a gente volta para a cena da Wanda versus Agatha Harkness. A Agatha Harkness, então, ela acaba lançando ali no ar o Darkhold, ela acaba mostrando pra Wanda o Darkhold, fala sobre ele, fala informações sobre ele, e depois ela acaba falando que a Feiticeira Escarlate ela é mais poderosa do que o Mago Supremo. Ou seja, a Wanda ela é mais poderosa do que o Doutor Estranho. Isso significa então que a Wanda é realmente mais poderosa do que o Doutor Estranho. No entanto, o Doutor Estranho ele tem mais conhecimento do que ela, concorda comigo? E eu acho que a gente vai ver, acho não, eu tenho quase certeza que a gente vai ver o desenrolar dessa história lá em Doutor Estranho 2, que segundo o Kevin Feige, ele já falou pra gente que Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, ele funciona como uma temporada número 2 de WandaVision. E depois então a gente tem finalmente uma resposta do que aconteceu com as crianças da cidade de Westview. Porque no primeiro episódio, segundo episódio, não tinha uma criança pra contar a história. E a Agnes sempre cutucando a Wanda falando sobre isso. E aí então a gente acaba descobrindo que desde o começo da série as crianças estavam presas em seus quartos. E isso a gente descobre quando a Agatha Harkness acaba tirando o controle mental da Dori. Então a Agatha Harkness ela acaba tirando o controle mental de todos os moradores ali da cidade. E todos eles entendem que quem estava controlando eles mentalmente era a Wanda. Só que a Wanda não sabia que ela estava fazendo aquilo de propósito. Ela fez aquilo na verdade muito sem querer. Depois a gente tem um corte de cena mostrando os filhos da Wanda, o Billy e o Tommy, ali olhando pela janela do quarto. Então o Billy acaba utilizando seus poderes psíquicos e acaba vendo, enxergando o que está acontecendo tanto com o pai dele, com o Visão, e o que está acontecendo com a mãe dele, a Wanda. Então eles, saem correndo para poder ajudar. Então todos os moradores acabam falando para a Wanda que quando eles dormiam, quando eles iam dormir, eles tinham novamente pesadelos. Eles tinham o mesmo pesadelo que a Wanda, eles sentiam a dor dela. Ué, de novo a Marvel falando sobre pesadelo. A Marvel já falou esse nome umas 50 mil vezes em WandaVision. Será que é uma dica deles de que esse pode ser o vilão que a gente vai ver em Doutor Estranho 2? Depois então a Wanda ela acaba abrindo ali o Rex para poder liberar os moradores ali, para poder libertar os moradores do Rex daquela cidade, eles acabam saindo. Só que aquele chatão do diretor Hayward, ele acaba encontrando uma brecha para poder entrar com seus tanques de guerra ali e acabar com a Wanda. Então a gente tem aquela cena da família superpoderosa, uma foto que acabou saindo na internet antes do episódio 9 ir ao ar. E aí então a gente vai pra cena
de discussão e briga entre o Visão Branco e o Visão normal ali do Rex. Então o Visão Branco acaba falando que ele tem que aniquilar o Visão do Rex, só que o Visão do Rex acaba usando ali psicologia reversa, que faz o Visão Branco parar para pensar. Então eles têm uma super discussão filosófica e tudo mais, que eu não vou explicar nesse vídeo aqui, mas enfim, eles acabam conversando e eles entram num acordo. Então o Visão do Rex vai lá e consegue restaurar a memória do Visão Branco. E o Visão Branco acaba dizendo que eu sou o Visão e acaba indo embora. Então aquela teoria que eu trouxe aqui pro canal falando do Funko Pop do Visão Branco, que a caixinha estava escrita assim, The Vision, ou seja, o Visão, estava correta aquela teoria. Realmente ele é o Visão original. Não original, mas pelo menos ele é o Visão que agora tem na Marvel. A gente só não sabe ainda se ele tem a mesma característica do antigo, se ele tem a mesma personalidade do antigo, se ele tem a mesma afeição do antigo, se ele tem emoções e tudo mais. A gente vai acabar descobrindo isso em outra série. Então o Visão Branco ele acaba vendo que ele estava sendo utilizado como uma arma pela espada, pela Sword, e então a gente vê os olhos dele se tornando um pouquinho mais humanos do que era antes. Um olho muito mais parecido com o Visão original que a gente conhecia. Então ele acaba indo embora. A gente já sabe que ele tem a memória de volta, mas será que ele tem a emoção de volta? Enfim, a gente vai descobrir isso em breve, pelo menos eu espero que a gente descubra isso em breve, num próximo filme ou numa próxima série. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha que ele tem a emoção também? Ou só as memórias? Depois então a gente tem a cena da Mônica Rambeau salvando as crianças para não levar um tiro. E aí o diretor Hayward, aquele covarde, quer fugir. Só que quando ele quer fugir, aparece a Darcy literalmente por 3 segundos na série para poder salvar ali o dia e prender ele e tudo mais. E depois ela some. Eu acredito que a gente vai ver a Darcy novamente só em Thor Love and Thunder, que tá para ser lançado aí dia 11 de fevereiro de 2022, daqui um ano. Aliás, tudo é daqui um ano, né? A gente vai ver continuação daqui um ano de Doutor Estranho 2, vai ver Homem-Aranha 3 só no final do ano, enfim, tá longe tudo, né? E depois a gente tem a cena então da Wanda manipulando mentalmente ali a Agatha Harkness, levando a Agatha Harkness para uma ilusão, ali para Salem. E nessa cena aqui, o mais importante é que a gente acaba descobrindo que tem sim alguém mais importante, algum vilão que está para chegar. Então as bruxas ali, elas apontam para Wanda e dizem que ela é a Feiticeira Escarlate e que ela é o prenúncio do caos. É o prenúncio de que algo ou alguém está chegando. Para mim, fica bem evidente que eles vão sim trazer ainda mais a magia do caos e ou o ser que acabou criando essa magia. No caso dos quadrinhos, é o Titão. Será que a gente pode esperar ele em Doutor Estranho 2? Então as duas elas começam a brigar novamente fora da ilusão, dentro do Rex, e a Wanda começa a atirar a magia na Agatha Harkness. Só que ela erra algumas vezes. E agora, assistindo com calma, eu percebi que ela errou de propósito. Porque ela não estava tentando atirar na Agatha Harkness de verdade. Ela estava, na verdade, criando runas no Rex para conseguir, então, imobilizar a Agatha Harkness. Bem espertinha, né? E algo muito interessante que a gente pode notar nessa cena aqui também é que mesmo depois da Agatha Harkness absorver praticamente 100% do poder da Wanda, a Wanda ainda acaba criando a coroa dela, acaba criando a tiara de Feiticeira Escarlate. Isso significa, ou pode significar, que a Wanda ela realmente está destinada a ser a Feiticeira Escarlate e mais ninguém. Ela não consegue dar esse poder para ninguém, assim como a Agatha Harkness queria. Isso, voltando aos quadrinhos, é porque ela foi marcada pessoalmente pelo Titão. Então, pela primeiríssima vez no MCU, a gente vê a Feiticeira Escarlate em todo o seu poder e glória. Então, ela acaba liberando mais magia do caos. E é nesse momento que a Agatha Harkness percebe a caca grande que aconteceu. A caca grande que ela acabou provocando. Porque ela diz que a Wanda não sabe o que ela acabou de fazer. Ela não sabe o tamanho do poder que ela acabou de liberar. E depois ela pega e fala que a Wanda vai precisar da ajuda dela. E a Wanda responde que se ela precisar da ajuda da Agatha, ela sabe onde encontrar ela. E vai lá e pá, prende ela num estado mental. Como a vizinha xereta, Agnes. E agora fica uma outra coisa para vocês pensarem. Será que ela vai conseguir se libertar sozinha desse controle mental? Onde foi parar o coelho? Será que o coelho vai ajudar ela de alguma forma? Comenta aqui o que você acha. E eu espero que a Marvel acabe transformando sim
a Agatha Harkness numa espécie de mentora para Wanda, assim como foi nos quadrinhos. E eu espero que eles façam isso logo, principalmente se for em Doutor Estranho 2. Pensa que legal, a gente vai ver Doutor Estranho ali, o Doctor Strange, a Wanda e a Agatha Harkness trabalhando junto contra uma entidade mais poderosa. Será muito legal. E depois a gente então tem a cena final ali, uma cena bem triste, do Visão e da Wanda colocando os seus filhos para dormir pela última vez, porque a Wanda tá desfazendo o Rex e ela sabe que todo mundo ali, que toda a família dela vai deixar de existir. E aí então ela diz uma coisa bem interessante. Família é para sempre. Nós nunca podemos deixarmos uns aos outros de verdade, mesmo se tentássemos. E isso se liga diretamente às cenas pós-créditos. Se você ainda não viu a análise completa que eu fiz sobre a cena pós-créditos, eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição para você assistir, beleza? Pega depois que você acabar de assistir esse vídeo, assiste lá porque tá bem legal, tá bem explicadinho e tem bastante coisa interessante para você ver, beleza? E aqui, é claro, a gente tem aquela cena bem triste entre a Wanda e o Visão, eles se despedindo, e ele finalmente acaba perguntando para ela do que ele é feito, já que ele não é 100% de Vibranium. Então ela acaba respondendo para ele que ele é feito de várias coisas, inclusive de uma parte da joia da mente que vive dentro dela. Então pode ser sim que quando ela entrou em contato com a joia da mente lá no experimento da Hydra, a joia da mente tenha feito sim uma espécie de backup dentro da Wanda. Então ele fala que ele já foi muitas coisas, que ele já foi uma espécie de inteligência artificial, se referindo ao Jarvis, já fala que ele foi um sintozoide, referindo a ele mesmo, e também ele fala que quem sabe quem ele vai se tornar no futuro. Claramente ele está se referindo ao Visão Branco, como se ele quisesse fazer uma surpresa para a Wanda no futuro, mesmo não existindo mais. Então ele acaba se despedindo da Wanda com um so long, traduzindo seria um até logo, e não um adeus como foi traduzido aqui no Brasil. Então a Wanda ela acaba desfazendo o Rex, a cidade volta ao seu estado original, que por sinal ela é bem acabadinha, coitada, não tem ali atenção nenhuma do governo de lá também, né? E aí ela acaba indo pro centro da cidade e acaba se encontrando com a Mônica Rambeau. E a Mônica Rambeau fala pra ela que ela entende por que a Wanda fez aquilo e que se ela tivesse os poderes da Wanda, ela faria a mesma coisa para poder trazer a mãe dela de volta. Então a Wanda pega e fala que ela ainda não entende os poderes dela, mas que ela vai aprender, que ela vai entender melhor os poderes dela. E ela tá falando isso justamente porque agora ela tem o Darkhold para estudar. Então esse foi o review completo desse episódio final de WandaVision. Eu gostei muito da série. Claro que deixou algumas pontas soltas, mas se eles respondessem todas elas agora, a gente não teria gancho nenhum para os próximos filmes. Enfim, teve muitos possíveis vazamentos que eu trouxe aqui que estavam corretos, alguns nem tanto, mas essa é a vida, é por isso que a gente faz aqui, pra gente poder tentar descobrir o que vai acontecer e curtir junto. Lembrando que em breve eu vou começar a fazer então a análise do Falcão e o Soldado Invernal e do Loki e outros também, beleza? Então é isso, espero que vocês também tenham curtido junto comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!